Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Para quem não me conhece, eu sou a Mari Beluco e o Livre Partida é um canal de viagens, um canal especializado em dar dicas e informações para quem gosta de viajar. Quem não gosta, né? Por aqui a gente já fez uma grande viagem pelo mundo, já passou por mais de 60 países. Temos um livro publicado contando muitas histórias, com fotos, com vídeos, com relatos interessantíssimos. Então, para você que gosta de aventura e gosta de conhecer lugares maravilhosos, o livro é o presente perfeito para você ou para alguém que você goste. Dá uma olhada no link que está aqui na descrição do vídeo, ali é o nosso site oficial de venda. Se você tem vontade de fazer uma grande expedição pelo mundo, dá uma olhada também no nosso curso online, que dá o passo a passo, desde o planejamento até o pós-viagem, para que você possa colher todas as informações que a gente considera mais importantes ao longo desses muitos anos de experiência com exclusividade. Também, comprando algum dos nossos produtos, você contribui para manter o nosso canal no ar e a gente agradece de coração. Hoje, atendendo a pedidos, eu vou voltar aqui com o quadro sobre cultura e etiqueta de cada país. E hoje eu vou falar sobre um país bastante importante ali da Europa que ao longo do tempo vem exercendo influência aí sobre o mundo todo, né, com a sua cultura, através da gastronomia, da moda, das artes. Eu estou falando da França. Se no final do vídeo você gostar desse conteúdo, deixa o seu like, apoia o canal, se inscrevendo e compartilhando esse conteúdo com quem você acha que pode gostar, ok? Então, vamos lá. Nos últimos anos, a França, ela vem recebendo, né, muitos imigrantes. Então, é bastante comum, principalmente nas grandes cidades, você perceber que vem aumentando a diversidade da cultura francesa, porque muita gente de outras culturas estão entrando ali no país. Mas, apesar disso, a cultura francesa ela ainda tem características bastante marcantes e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje, para te ajudar a conhecer um pouco mais da França, comparar, né, as culturas de cada país, que é sempre interessante, e claro, se você for visitar o país, isso vai te dar dicas preciosas para saber como se comportar e o que esperar dos franceses. Então, uma das características mais marcantes aí, né, e que acaba rendendo uma certa fama para os franceses, é que o jeito de tratar as pessoas dele é bastante formal. Então, os franceses, eles costumam ser bastante formais e diretos. E aliado à língua francesa, que também é uma língua bem objetiva, isso acaba deixando os franceses com um ar um pouco arrogante, um pouco frio, que acaba rendendo uma fama aí para eles. Mas é o jeitão deles, né? Então, pode esperar que as pessoas vão te tratar de maneira mais formal e isso também deve ser recíproco, né? Se você não tiver intimidade com as pessoas, trate de tratá-las de maneira mais formal também, ou você corre o risco de ser visto como mal educado. E uma outra característica bastante importante aí para quem está visitando a França e que também tem uma certa fama é com relação à língua. Os franceses, eles são bastante apegados à sua língua, né? Eles gostam muito que o visitante faça um esforço para falar um pouquinho de francês, mesmo que seja só uma introdução ali, perguntando se a pessoa fala inglês ou alguma outra língua, mas isso deve ser falado em francês. Se você chega logo de cara falando em inglês com um francês, é bem provável que ele te vire a cara ou que ele seja um pouco grosso com você. Isso porque eles consideram educado você pelo menos tentar se comunicar ali na língua deles. E aí, fazendo isso, com certeza eles vão estar mais abertos a se comunicar com você em uma outra língua qualquer que você domine. Então, vale a pena você aprender algumas palavrinhas de francês antes de ir para a França. J'habite à Paris parce qu'il y a une densité culturelle et que... A cultura e a educação são altamente valorizados pelos franceses. Então, isso é algo que vai colocar você em um patamar mais elevado socialmente, né? Quanto mais educação você tem, né, no sentido de estudo, você vai tendo um grau mais alto socialmente na sociedade francesa. Então, para eles, isso é uma coisa altamente valorizada. A educação francesa ela é bastante famosa e até hoje as universidades francesas elas atraem gente do mundo inteiro, né? Para eles também tem muito valor a parte de artes, né? Eles são um povo que realmente valoriza a arte. E não só a arte como a gente está acostumado, né? Para eles, qualquer tipo de
habilidade, qualquer tipo de dom que você tenha é visto como uma arte. E normalmente as coisas que tomam tempo para ser feitas, que são feitas de maneira artesanal, para eles tem muito valor e isso é algo que eles valorizam bastante. E por causa dessa característica, né, não se irrite se às vezes as coisas demorarem um pouquinho mais aí para serem entregues para você. Então, por exemplo, se você vai num restaurante e está demorando para a comida chegar, isso é um sinal de que aquela comida está levando tempo para ser preparada, que está sendo feita com arte, com carinho, e isso é valorizado para eles, mais do que a conveniência, a rapidez. Então, é bem comum por lá que as coisas às vezes demorem um pouquinho mais, e isso não deve irritar você, então vá preparado para esse tipo de espera. E também por causa dessa característica, né, dessa valorização da educação, por ali as conversas elas costumam ter um patamar mais elevado ali de intelectualização. Então assuntos como política, história, cultura, artes, filosofia, tudo isso vai ser muito valorizado pelos franceses e normalmente eles têm aí um alto nível, né, de estudo para poder conversar num nível bem bacana. Então vale a pena você estudar um pouquinho para que você tenha assunto aí com os franceses, já que eles vão ser um pouco mais intelectualizados. Agora, com relação ao momento de você cumprimentar as pessoas, né? Como eu falei lá no começo, eles costumam ser mais formais. Quando não existe intimidade entre as pessoas, normalmente é usado o aperto de mãos. Quando são pessoas mais conhecidas, o beijinho no rosto, assim como aqui no Brasil, às vezes um abraço, se você for realmente mais próximo, e vale a pena você usar ali os pronomes de tratamento, né? Então, madame, mademoiselle, monsieur, isso é visto como uma maneira educada de tratar as pessoas, então não vai logo dizendo o nome ali, principalmente o primeiro nome, né? Se for alguém que você tem uma certa distância ali, é legal você usar o monsieur e o sobrenome da pessoa para ficar realmente mais formal. Agora, com relação à pontualidade, né? Os franceses, eles costumam sim ser bastante pontuais, então fique atento ao relógio, mas existe uma exceção. Se você for convidado para comer na casa de alguém, né? Se o evento for na casa de alguém, aí é mais educado você deixar uma margem entre 15 a 20 minutos aí para chegar. Então, se o compromisso for num restaurante ou em algum outro lugar, seja pontual. Se for na casa da pessoa, 15 a 20 minutos, não mais do que isso. E os franceses, eles não são muito de convidar gente para a casa deles, não. Então, se você for convidado para a casa de um francês, isso é uma grande honra, é sinal de que a pessoa realmente tem você em autoestima, né? Não é algo tão comum para eles ficar chamando gente para casa o tempo todo. Então, já que é uma honra, procure vestir-se muito bem, né? Estar elegante e tratar as pessoas de forma muito educada, cumprimentando individualmente cada uma das pessoas que tiver ali nessa reunião. Essa é a forma mais educada aí de você se comportar nesse tipo de encontro. E uma outra coisa muito importante é você seguir os bons modos à mesa, né? Para eles, isso realmente tem bastante peso, eles vão levar isso em consideração. Então, a minha dica aqui é que você observe os seus anfitriões, porque são vários detalhezinhos ali que você vai precisar copiar para que você seja tido como uma pessoa elegante e de fino trato, né? E um detalhe especial aí é o vinho, que para eles é muito valorizado, então também tem todo aí um ritual para tomar o vinho, enfim, observe as pessoas ao seu redor para que você imite e não cometa nenhuma gafe aí, não seja tido como mal educado. Uma outra coisa muito importante aí que você precisa saber com relação aos franceses é que para eles intimidade é uma coisa muito levada a sério. Eles não gostam de nenhum tipo de pergunta que invada a privacidade deles. Então, falar sobre religião, família, preferência sexual, dinheiro, né, renda, enfim, isso tudo é considerado invasivo. Evite esse tipo de assunto, inclusive falar sobre a família, os filhos. Para eles, isso é a esfera pessoal da vida deles e eles preferem não compartilhar isso, né, no geral, a não ser, claro, que já tenha uma certa intimidade. Então, evite fazer perguntas de cunho pessoal. E quando você está conversando, né, com um francês,
normalmente existe toque, né? Se forem pessoas que já têm uma certa proximidade, existe sim o toque, e a distância entre as pessoas ela não precisa ser tão grande, mais ou menos um braço de distância aí é o suficiente, não é um povo tão distante assim, né? Tão frio a ponto de não poder encostar, como existem algumas outras culturas que são assim. E nesse sentido também é muito importante você manter o contato visual, né? Se você não mantiver o contato visual com o seu interlocutor, isso é visto como mal educado. E na comunicação verbal, né, como eu já falei, eles são um povo mais direto, então a comunicação ela é bem direta, não tenha isso como algo grosseiro, é o jeito deles, né? Inclusive, eles não vão ter problema nenhum em corrigir você caso você tenha falado alguma coisa errada, alguma besteira. Ele vai lá e te corrige, claro que de forma educada, mas não tem problema nenhum nisso, e inclusive ele espera que você faça isso com ele também, né? Então, isso é uma característica que às vezes a gente toma como rude, né? A gente, ai, nossa, uau, me corrigiu na frente de todo mundo, mas é parte da norma, da etiqueta, da cultura deles. E uma característica interessante, né, que tem um pouco a ver com isso, né, é que eles costumam ser bem transparentes com relação àquilo que eles estão pensando ou sentindo. Então, se você chega numa pessoa, oi, tudo bem? E ela não estiver bem, ela simplesmente, não está tudo bem. E normalmente aqui isso não acontece, né? Então, muitas vezes isso é um pouco estranho pra gente, e o francês ele é tido até um pouco como reclamão por causa disso, porque ele é sincero com relação àquilo que ele pensa e com o que ele sente. Então, se ele está vendo algo que não agrada, ele vai reclamar com relação àquilo e acaba levando uma fama aí de ser um povo bem chato e reclamão, mas é uma característica cultural. On manque de positivité. Ça, je pense sincèrement. Est-ce que ça vous arrive de faire la gueule? Ouais. E por fim, uma outra característica bastante interessante e bastante importante que você saiba é que os franceses eles têm uma cultura bastante individualista. Isso significa que o interesse da pessoa vai estar sempre acima do interesse do grupo, né? Ela não é uma cultura coletivista como algumas outras que eu já falei aqui no canal. Então, saiba que ali é uma cultura mais individualista. Se você tiver mais alguma característica aí da cultura francesa que você acha interessante compartilhar, coloca aqui nos comentários. E se você tiver algum país que você queira sugerir para a gente poder falar um pouco sobre a cultura, os costumes e a etiqueta, sugere aqui nos comentários também. Gostou? Deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para a gente poder viajar junto. Bora!